Mãe, a gente conversou muito sobre isso e decidimos que a senhora não pode mais morar sozinha. Contratamos um lar de idosos. Essas foram as palavras que meus 2 filhos, Fernando e André, falaram para mim numa manhã de sábado, sentados no sofá da minha própria sala, como se estivessem discutindo qual restaurante escolher para o almoço. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 68 anos e naquele momento, olhando para os rostos dos meus 2 filhos, senti como se tivessem acabado de me dar uma sentença. Não de prisão, mas de descarte. Como se eu fosse um objeto que já não serve mais e precisa ser guardado em algum lugar onde não atrapalhe ninguém. Fernando, o mais velho, estava sentado com aquela postura rígida de executivo que ele sempre adotava quando queria aparecer no controle da situação. André, o mais novo, evitava meu olhar, mexendo nervosamente no celular como se houvesse algo extremamente importante na tela que justificasse sua falta de coragem para me encarar. Um lar de idosos? Repeti, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Não havia raiva, nem desespero. Apenas uma constatação de que aquele momento, de alguma forma, eu já sabia que chegaria um dia. É, mãe. Fernando continuou, ajeitando os óculos de grau que usava para parecer mais sério. Olha, a gente não está fazendo isso por mal. É pelo seu bem. A senhora mora sozinha nesta casa há 3 anos, desde que o senhor começou a ter aqueles esquecimentos. Que esquecimentos? Interrompi, mantendo minha voz firme. Eu esqueci o nome da vizinha uma vez, Fernando. Uma vez. Isso não significa que eu tenha algum problema. André finalmente levantou os olhos do celular. Mãe, não é só isso. A gente se preocupa. E se a senhora cair e não tiver ninguém por perto? E se esquecer o fogão ligado? E se passar mal e ficar horas sem socorro? Era curioso como meus filhos, que mal me visitavam uma vez por mês, de repente estavam tão preocupados com minha segurança. Nos últimos 3 anos, desde que enviuvei, eu havia me virado perfeitamente sozinha. Pagava minhas contas, cuidava da casa, fazia minhas compras, ia ao médico regularmente. Nunca havia pedido ajuda para nada. E vocês acham que a solução é me colocar num lar de idosos? Perguntei, cruzando as mãos no colo. Não é colocar, mãe. Fernando falou com aquele tom condescendente que ele usava quando queria parecer paciente. É proporcionar cuidado adequado. Lá tem enfermeiras, atividades, pessoas da sua idade. A senhora vai fazer amizades, vai ter uma rotina saudável, vai ficar melhor lá. André completou, como se estivesse tentando se convencer mais do que me convencer. Olhei para os 2. Esses homens que eu carreguei no ventre, que criei praticamente sozinha depois que o pai deles faleceu há 15 anos. Lembrei de todas as noites em claro quando eram pequenos e estavam doentes. De todos os sacrifícios que fiz para garantir que tivessem boa educação. De todas as vezes que coloquei as necessidades deles antes das minhas. E agora, ali estavam eles, com suas roupas caras e seus carros importacionados estacionados na porta, me dizendo que eu precisava ser guardada num lugar apropriado. Vocês já pagaram? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Já fizemos o contrato, mãe. Fernando respondeu, aliviado por eu não estar fazendo um escândalo. É um lugar muito bom, limpo, bem cuidado. O Recanto Vale Sereno. Fomos visitar. É realmente muito bom. E quando seria essa mudança? Na segunda-feira. André disse, finalmente encontrando coragem para olhar em meus olhos. Se a senhora concordar, é claro. Concordar. Como se eu tivesse opção. Como se minha opinião realmente importasse nessa decisão que já estava tomada, paga e agendada. Fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando pela janela da sala para o jardim que eu mesma cuidava. As rosas que plantei na primavera passada estavam lindas, florescendo em tons de vermelho e rosa. Quem cuidaria delas quando eu não estivesse mais ali? Está bem, disse finalmente, me levantando da poltrona com toda a dignidade que consegui reunir. Vou arrumar minhas coisas. Vi o alívio instantâneo nos rostos dos 2. Era isso que eles queriam. Que eu facilitasse, que não fizesse drama, que simplesmente aceitasse meu destino sem questionar. E era exatamente isso que eu ia fazer. Mas não pelos motivos que eles imaginavam.
Não ia chorar. Não ia implorar. Não ia tentar convencê-los de que estavam cometendo um erro. Ia arrumar minha mala com a mesma dignidade com que vivi minha vida inteira. Obrigado por entender, mãe. Fernando disse, já se levantando para ir embora. A gente volta segunda-feira de manhã para buscar a senhora. André me deu um abraço rápido e desconfortável antes de sair. Fernando apenas acenou da porta. Quando os ouvi partir, os carros roncando rua abaixo, voltei a sentar na poltrona e olhei ao meu redor. Aquela casa guardava mais de 30 anos de memórias, e eu tinha 2 dias para me despedir de tudo. Mas, estranhamente, não senti vontade de chorar. Senti algo diferente, uma curiosidade quase mórbida sobre o que viria a seguir. Acordei na segunda-feira às 5 da manhã, antes mesmo do despertador tocar. Não foi insônia nem ansiedade. Meu corpo simplesmente sabia que aquele seria meu último amanhecer naquela casa, e queria aproveitar cada minuto. Fiz café como sempre fazia, naquela cafeteira italiana que ganhei de presente de casamento há 43 anos. O aroma preencheu a cozinha pela última vez, misturando-se com o cheiro de pão torrado que eu não ia comer. Não estava com fome, mas a rotina me confortava. Sentei à mesa da cozinha com minha xícara e olhei pela janela. O sol começava a nascer, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Meu jardim nunca pareceu tão bonito. As rosas que eu cuidava com tanto carinho, a jabuticabeira que plantei quando Fernando nasceu, o pequeno canteiro de ervas que André adorava quando criança e fazia questão de colher hortelã para o chá. Tudo isso ficaria para trás. Passei o fim de semana inteiro arrumando minha mala, mas não foi uma tarefa simples. Como você resume 68 anos de vida numa mala de viagem? O que levar quando não sabe exatamente para onde está indo nem por quanto tempo? Escolhi roupas práticas. Nada muito elaborado. Algumas calças confortáveis, blusas simples, um casaco de lã para o frio, chinelos, sapatos fechados. Guardei meus poucos remédios numa nécessaire, junto com meus produtos de higiene pessoal. Mas foram os objetos pessoais que me fizeram pausar. Peguei o álbum de fotografias que estava na estante da sala. Fotos antigas, de quando Fernando e André eram pequenos. Meu marido, ainda jovem, sorrindo para a câmera num dia de praia. Nossa foto de casamento. Eu com aquele vestido simples, mas bonito que minha mãe ajudou a costurar. Guardei o álbum na mala com cuidado, embrulhado num lenço para não amassar. Peguei também a Bíblia que pertenceu à minha mãe, com anotações dela nas margens amareladas pelo tempo. Uma caixinha pequena com algumas joias. Nada valioso, apenas coisas sentimentais. O colar que meu marido me deu no nosso 10º aniversário. Os brincos que Fernando e André me presentearam no Dia das Mães quando eram adolescentes e juntaram dinheiro da mesada. Olhei para o resto da casa. Móveis que comprei ao longo dos anos, cada um com sua história. A poltrona onde amamentei meus filhos. A mesa de jantar onde celebramos tantos aniversários e natais. O sofá onde assistíamos televisão juntos nas noites de sexta-feira, quando eles ainda moravam comigo. O que aconteceria com tudo isso? Fernando e André não tinham mencionado. Provavelmente venderiam a casa, dividiriam o dinheiro, e tudo o que construí ao longo de uma vida se transformaria em valores numa conta bancária. Às 7h30 da manhã, ouvi o som de um carro parando na frente de casa. Olhei pela janela e vi Fernando descendo do seu sedã prata, seguido por André, que estacionou logo atrás. Respirei fundo. Era a hora. Quando tocaram a campainha, abri a porta já com minha mala pronta ao lado. Tinha vestido uma calça cinza, uma blusa azul marinho e um cardigan bege. Estava com o cabelo preso num coque simples, como sempre usava. Não quis fazer nenhum esforço especial. Não era uma ocasião para celebrar. Bom dia, mãe, Fernando disse, e eu percebi o alívio no tom dele ao ver que eu estava pronta e aparentemente calma. Está tudo certo? Está, respondi simplesmente, pegando minha mala. Deixa que eu levo. André se ofereceu tomando a mala da minha mão. Percebi que ele ainda evitava meu olhar diretamente, como se o constrangimento dos últimos dias não tivesse passado. Dei uma última olhada na casa. O corredor que percorri milhares de vezes, a sala onde criei meus filhos, a cozinha onde preparei incontáveis refeições. Cada cômodo guardava pedaços da minha vida,
Memórias que agora ficariam presas naquelas paredes vazias. Mãe? A voz de Fernando me trouxe de volta. A gente precisa ir. Já vou, disse, fechando a porta da casa pela última vez. Tranquei com a chave que estive usando por 32 anos. A senhora quer deixar a chave com a gente? Fernando perguntou, estendendo a mão. Olhei para a chave na minha palma. Aquele pequeno pedaço de metal representava minha autonomia, meu lar, minha vida independente. Entregar aquela chave era como entregar minha liberdade, mas coloquei a chave na mão de Fernando sem dizer uma palavra. Obrigado, mãe, ele murmurou, guardando a chave no bolso como se fosse apenas mais um objeto qualquer. Caminhei até o carro de Fernando. André já havia colocado minha mala no porta-malas. Sentei no banco de trás, olhando pela janela enquanto nos afastávamos da casa. Vi a vizinha, Dona Márcia, regando as plantas na calçada. Ela acenou, sem saber que eu estava indo embora. Não tive coragem de acenar de volta. O trajeto até o Recanto Vale Sereno durou 40 minutos. Fernando dirigia em silêncio, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para verificar se eu estava bem. André mexia no celular, evitando a tensão no ar. Ninguém falou nada durante todo o caminho. Não havia o que dizer. Eles tinham tomado sua decisão e eu tinha aceitado. Simples assim. Quando finalmente paramos em frente a um prédio de 2 andares, com paredes brancas e um jardim modesto na entrada, percebi que aquele seria meu novo lar. Não havia voltado atrás. Não houve despedida emocional. Apenas uma transição silenciosa e quase burocrática da minha vida anterior para o que viria a seguir. Fernando desligou o motor e se virou para mim. Chegamos, mãe. Vamos entrar? Olhei para o prédio à minha frente. Não senti medo nem tristeza naquele momento. Apenas uma aceitação resignada do inevitável. Vamos, disse, abrindo a porta do carro. A recepção do Recanto Vale Sereno tinha cheiro de desinfetante, misturado com algo que lembrava comida de hospital. As paredes eram brancas, decoradas com alguns quadros de paisagens genéricas. Nada que indicasse personalidade ou calor humano. Havia algumas poltronas velhas na sala de espera e uma televisão ligada num programa matinal que ninguém estava assistindo. Fernando foi direto ao balcão, onde uma recepcionista jovem nos recebeu com um sorriso profissional. Bom dia! Devem ser os filhos da Dona Beatriz, certo? A doutora Carmen está esperando vocês. Meus filhos conversaram com a moça em voz baixa, assinando papéis e entregando documentos que eu nem sabia que tinham providenciado. Eu fiquei ali parada, segurando minha bolsa, sentindo-me como uma criança sendo matriculada numa escola nova sem ter sido consultada se queria estudar ali. Dona Beatriz? Uma voz firme, mas gentil me chamou. Virei e vi uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos pretos presos num coque impecável, vestindo jaleco branco e com um sorriso que parecia genuíno. Sou a doutora Carmen, diretora do Recanto. Seja muito bem-vinda. Ela estendeu a mão e eu a cumprimentei. Seu aperto era firme, confiante. Obrigada. Murmurei, sem saber exatamente o que mais dizer. Seus filhos já cuidaram de toda a parte burocrática. Então vou levá-la para conhecer as instalações e seu quarto. Está bem? Doutora Carmen falava com uma tranquilidade que me fazia sentir um pouco menos ansiosa. Fernando e André se aproximaram. Mãe, a gente precisa ir trabalhar, Fernando disse, olhando para o relógio de forma um pouco ostensiva. Mas a senhora está em boas mãos. Qualquer coisa a gente liga. Podem ir tranquilos, doutora Carmen interviu. Vou cuidar pessoalmente da adaptação da Dona Beatriz. André me deu um abraço rápido e desajeitado. Fernando apenas tocou meu ombro brevemente. E assim, sem mais delongas nem despedidas emocionadas, eles foram embora. Ouvi o som dos passos deles se afastando, a porta da recepção se fechando, e me dei conta de que estava oficialmente sozinha naquele lugar estranho. Vamos fazer um tour, doutora? Carmen sugeriu, pegando minha mala. Deixa que eu carrego isso. Seguimos por um corredor amplo e bem iluminado. As paredes eram decoradas com fotografias de residentes em atividades, alguns jogando dominó, outros pintando, alguns simplesmente conversando em grupos. O recanto tem capacidade para 40 residentes, doutora Carmen explicava enquanto caminhávamos. Atualmente estamos com 34.
Temos uma equipe de enfermagem 24 horas, fisioterapeuta 3 vezes por semana e oferecemos diversas atividades para manter todos ativos e engajados. Passamos pela sala de estar comunitária, onde alguns idosos assistiam televisão. Uma senhora de cabelos brancos tricotava numa poltrona. 2 homens jogavam xadrez numa mesinha de canto. Todos pareciam tranquilos, resignados, talvez. Este é o refeitório. Ela apontou para uma sala ampla com várias mesas redondas. Servimos café da manhã às 7, almoço ao meio-dia e jantar às 6. Mas quem preferir pode comer no quarto. Subimos para o segundo andar por um elevador pequeno, mas funcional. O corredor era idêntico ao de baixo, limpo, branco, funcional, mas sem personalidade. Seu quarto é este aqui. Doutora Carmen parou na frente de uma porta com o número 207. Abriu com uma chave e me convidou a entrar. O quarto era simples, mas adequado. Uma cama de solteiro com lençóis brancos limpos, um guarda-roupa pequeno, uma mesinha de cabeceira, uma poltrona ao lado da janela e um banheiro privativo. A janela dava para os fundos do prédio, onde havia um jardim modesto com alguns bancos. Sei que não é como sua casa, doutora Carmen disse com honestidade, mas tentamos tornar tudo o mais confortável possível. A senhora pode decorar como quiser, trazer suas coisas pessoais. Coloquei minha bolsa na cama e olhei ao redor. Aquele pequeno espaço seria meu mundo a partir de agora. Vou deixá-la se instalar. Doutora Carmen disse. O almoço é daqui a 2 horas. Se precisar de qualquer coisa, é só apertar este botão aqui. Ela me mostrou um botão vermelho ao lado da cama. Alguém virá imediatamente. Quando ela saiu e fechou a porta, fiquei sozinha pela primeira vez naquele lugar. Sentei na beirada da cama e senti o peso do silêncio. Não era o silêncio da minha casa, onde cada rangido e som me eram familiares. Era um silêncio estranho, carregado de mudança e incerteza. Mas não chorei. Tinha prometido a mim mesma que não ia me permitir afundar em autocomiseração. Levantei e comecei a desfazer a mala. Pendurei minhas roupas no guarda-roupa, guardei meus produtos de higiene no banheiro, coloquei o álbum de fotografias na mesinha de cabeceira junto com a Bíblia da minha mãe. Estava terminando quando ouvi uma batida leve na porta. Entre, disse me virando. Um senhor de cabelos grisalhos e óculos de grau apareceu na porta, sorrindo gentilmente. Devia ter uns 70 e poucos anos. Estava bem vestido com uma camisa social e calças de sarja. Desculpe incomodar. Sou Augusto, do quarto ao lado. Vi que tinha chegado alguém novo e vim dar as boas-vindas. Seu sorriso era genuíno, caloroso. Beatriz, me apresentei, sentindo um leve alívio de encontrar gentileza naquele lugar. Bem-vinda ao recanto, Beatriz. Se precisar de qualquer coisa, qualquer orientação sobre como as coisas funcionam por aqui, pode contar comigo. Obrigada, Augusto. É muito gentil da sua parte. Quando ele saiu, voltei a olhar pela janela. No jardim lá embaixo, vi alguns residentes caminhando devagar, conversando. Aquela seria minha nova realidade, uma vida entre estranhos, numa rotina ditada por horários de refeições e atividades programadas. Mas naquele momento, tomei uma decisão importante. Não ia me entregar ao papel de vítima. Não ia definhar naquele lugar, esperando visitas que provavelmente nunca viriam. Se aquela era minha nova vida, então eu a viveria da melhor forma possível. Não sabia ainda como, mas sabia que não ia simplesmente desistir. As primeiras 2 semanas no Recanto Vale Sereno passaram com uma lentidão que eu não experimentava há anos. Quando você mora sozinha, os dias têm um ritmo próprio que você mesma define. Aqui, tudo seguia um cronograma rígido e previsível. Café às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6, e entre esses horários, atividades programadas que a maioria dos residentes participava mais por obrigação do que por interesse genuíno. Nos primeiros dias, mantive-me discreta, observando. Era minha natureza. Sempre fui de estudar um ambiente antes de me integrar completamente. E quanto mais observava, mais entendia que aquele lugar não era apenas um lar de idosos. Era um depósito de vidas que, por uma razão ou outra, se tornaram inconvenientes para suas famílias. Conheci Dona Irene, uma senhora de 82 anos que ficava horas sentada na sala de estar, olhando para a porta de entrada.
Augusto me contou que ela ainda esperava que os filhos viessem buscá-la, mesmo depois de 3 anos ali. Eles prometeram que seria temporário. Ela murmurava sempre que alguém perguntava. Havia o senhor Carlos, um ex-bancário que desenvolveu Parkinson e foi internado pelos sobrinhos que queriam sua casa. Ele me contou isso numa tarde, com as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá. Eles disseram que eu não podia mais cuidar de mim mesmo. No dia seguinte, já tinham colocado minha casa à venda. E tinha a dona Marlene, que chorava todas as noites no quarto ao lado do meu. Suas lágrimas atravessavam a parede fina, e eu ficava acordada, ouvindo, sentindo uma dor no peito por aquela mulher que eu mal conhecia, mas que obviamente carregava uma tristeza profunda. Augusto, que se tornou meu único amigo real ali, foi quem me explicou a história dela. Os filhos brigaram pela herança antes mesmo dela morrer. Quando perceberam que ela ainda tinha muitos anos pela frente, decidiram interná-la aqui para dividir os bens sem complicação. Cada história era uma variação do mesmo tema: abandono disfarçado de cuidado. E eu percebi que não era diferente deles. Fernando e André também tinham me colocado ali não por preocupação genuína, mas por conveniência. Era mais fácil me pagar um lar de idosos do que ajustar suas vidas para incluir uma mãe que envelhecia. Mas enquanto muitos residentes haviam se resignado à apatia, eu sentia uma inquietação crescente. Não conseguia simplesmente sentar e assistir televisão o dia inteiro, ou participar das atividades infantilizadas que nos ofereciam. Pintar desenhos pré-feitos, fazer artesanato simples, ouvir música suave. Foi na 2ª semana que percebi a biblioteca. Era um cômodo pequeno no térreo, com algumas estantes empoeiradas cheias de livros doados. Ninguém parecia usar aquele espaço. A maioria dos residentes preferia a televisão. Entrei uma tarde e fiquei chocada com o estado de abandono. Os livros estavam jogados sem qualquer organização. Alguns caídos no chão, outros com capas rasgadas. Havia romances misturados com livros de culinária, biografias empilhadas junto com revistas velhas. Era um caos completo. Sem pensar muito, comecei a arrumar. Separei os livros por categoria, limpei as prateleiras, organizei tudo de forma que fizesse sentido. Passei a tarde inteira ali, e pela primeira vez desde que cheguei, senti que estava fazendo algo útil. Dona Beatriz, a voz de doutora. Carmen me fez levantar dos joelhos, onde estava organizando a última prateleira. O que a senhora está fazendo? Olhei ao redor, meio sem graça por ter tomado essa iniciativa sem pedir permissão. Desculpe, eu vi que a biblioteca estava, bem, um pouco desorganizada. Pensei em arrumar. Doutora Carmen entrou e olhou ao redor, claramente surpresa. Meu Deus, mas a senhora fez um trabalho incrível. Faz meses que eu queria organizar isso, mas a equipe nunca tem tempo. Foi um prazer, disse sinceramente. Na verdade, me fez bem ter algo para fazer. Nos dias seguintes, percebi que minha pequena intervenção tinha consequências inesperadas. Alguns residentes começaram a frequentar a biblioteca, curiosos com a nova organização. Dona Irene apareceu pedindo um romance. Sr. Carlos queria um livro sobre história. Mas foi Dona Josefa quem realmente me tocou. Ela era uma senhora de 76 anos, tímida e quieta, que sempre ficava sozinha num canto. Um dia, ela entrou na biblioteca e ficou olhando para os livros com uma expressão de desejo misturada com frustração. Posso ajudá-la a escolher algo? Perguntei gentilmente. Ela hesitou. Depois admitiu em voz baixa. Eu queria muito ler, mas meus olhos não são mais o que eram. As letras ficam todas embaralhadas. A senhora já tentou usar uma lupa? Sugeri. Ela negou com a cabeça, parecendo envergonhada. Naquela noite pensei em Dona Josefa. Pensei em quantos outros ali queriam ler, mas tinham dificuldades. No dia seguinte, procurei Doutora Carmen. Doutora, eu tive uma ideia. E se eu oferecesse um grupo de leitura? Eu poderia ler em voz alta para quem tem dificuldade com visão, e talvez até ajudar alguns a recuperar o hábito de ler. Doutora Carmen me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar de imediato. Depois, ela sorriu. Sabe, Dona Beatriz,
A senhora não é como a maioria dos residentes que chegam aqui. Como assim? A maioria vem resignada, passiva. A senhora chegou e já está procurando formas de contribuir, de fazer diferença. Isso é raro. O grupo de leitura começou na semana seguinte. 5 pessoas apareceram na primeira sessão, incluindo Dona Josefa e Augusto. Li trechos de um romance leve, e pela primeira vez desde que cheguei, vi sorrisos genuínos nos rostos ao meu redor. Doutora Carmen assistiu de longe, e quando terminamos, ela me chamou para uma conversa. Dona Beatriz, eu gostaria de conversar com a senhora sobre algo. A senhora tem experiência em administração ou organização? A pergunta me pegou de surpresa, mas respondi honestamente. Tenho sim. Trabalhei como professora por 20 anos e depois fui contadora até me aposentar. Por quê? Os olhos de doutora Carmen brilharam com algo que parecia esperança. Acho que talvez a senhora possa nos ajudar com algo mais. Mas vamos conversar com calma amanhã, está bem? Saí daquela conversa intrigada. Pela primeira vez em semanas, senti uma pontinha de curiosidade sobre o futuro. No dia seguinte, doutora Carmen me chamou em seu escritório logo após o café da manhã. Era uma sala pequena, mas funcional, com uma mesa coberta de papéis, pastas empilhadas e um computador antigo que parecia estar pedindo aposentadoria. Dona Beatriz, sente-se, por favor, ela disse, apontando para uma cadeira à frente da mesa. Parecia cansada, com olheiras que indicavam noites mal dormidas. Quero ser direta com a senhora. O recanto está passando por algumas dificuldades administrativas. Ouvi em silêncio, curiosa sobre onde aquela conversa iria parar. A senhora mencionou ontem que trabalhou como contadora. Posso perguntar por quanto tempo? Trabalhei 15 anos num escritório de contabilidade depois que me aposentei como professora, respondi. Cuidava da contabilidade de pequenas empresas, organizava documentos fiscais, fazia auditorias internas. Por quê? Doutora. Carmen suspirou profundamente, como se estivesse prestes a confessar algo que a envergonhava. Nosso sistema de arquivos está um caos. A pessoa que cuidava disso se demitiu há 3 meses, e desde então temos tido problemas para controlar despesas, organizar documentos, até mesmo fazer pedidos de suprimentos. Está tudo desorganizado. Ela hesitou, depois continuou. Eu sei que a senhora está aqui como residente, e não é justo pedir isso, mas... A senhora aceitaria dar uma olhada nos nossos arquivos? Só para me dar uma opinião? Eu pagaria, obviamente. Algo dentro de mim se acendeu. Uma centelha que eu pensava estar apagada. A possibilidade de usar minha mente novamente, de aplicar décadas de experiência em algo útil, era tentadora demais para recusar. Posso ver? Perguntei simplesmente. Doutora Carmen abriu um armário atrás de sua mesa e revelou o que só poderia ser descrito como um desastre organizacional. Pastas sem identificação, documentos soltos, recibos misturados com contratos, faturas de meses diferentes empilhadas sem qualquer critério. Meus dedos formigaram. Era como ver um quebra-cabeça complexo esperando para ser resolvido. Posso levar isso para o meu quarto? Prometo cuidar de tudo com confidencialidade. A senhora tem certeza? É muito trabalho. Tenho certeza. Na verdade, acho que vai me fazer bem ter algo para ocupar a mente. Passei os 3 dias seguintes mergulhada naqueles documentos. Espalhei tudo na mesinha do meu quarto, criei categorias, separei por mês e tipo de despesa. Era como voltar no tempo, quando meu cérebro era desafiado diariamente por problemas lógicos e numéricos. E quanto mais eu me aprofundava, mais problemas encontrava. Não eram apenas questões de organização. Havia erros reais que estavam custando dinheiro ao recanto. Encontrei duplicidade de pagamentos para o mesmo fornecedor. Descobri que estavam comprando medicamentos de um fornecedor que cobrava 30% a mais que a concorrência. Identifiquei despesas que não faziam sentido, como cobranças de serviços que claramente não foram prestados. Na tarde do 3º dia, voltei ao escritório de doutora Carmen com uma pasta organizada e uma lista detalhada do que havia encontrado. Doutora, preciso mostrar algumas coisas preocupantes. Comecei, espalhando documentos na mesa dela de forma organizada. Durante a próxima hora,
Expliquei cada problema que identifiquei. Mostrei os pagamentos duplicados, os fornecedores superfaturados, as inconsistências nos registros. Doutora Carmen ficou cada vez mais pálida conforme eu falava. Meu Deus! Ela murmurou, passando as mãos pelo rosto. Como eu não percebi isso antes? A senhora estava sobrecarregada, disse gentilmente. É impossível cuidar de residentes, equipe e administração ao mesmo tempo. Mas o lado bom é que agora podemos corrigir tudo. Podemos? Ela repetiu, me olhando com esperança. Se a senhora quiser minha ajuda, posso reorganizar todo o sistema, criar planilhas de controle, negociar com fornecedores, estabelecer um sistema de verificação que previna esses erros no futuro. Doutora Carmen me estudou por um longo momento. Dona Beatriz, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que a senhora está aqui? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? A senhora claramente tem capacidade mental plena, habilidades administrativas excelentes e energia para trabalhar. Por que seus filhos a internaram aqui? Senti um aperto no peito, mas respondi honestamente. Eles acharam que eu precisava de cuidados, que morar sozinha era perigoso. E a senhora acredita nisso? Fiquei em silêncio por um momento, refletindo. Não. Acho que foi mais conveniente para eles me colocarem aqui do que ajustarem suas vidas para me incluírem. Carmen assentiu devagar, como se confirmasse uma suspeita. Dona Beatriz, tenho uma proposta. Não quero que a senhora seja apenas uma voluntária. Quero oficialmente contratá-la como consultora administrativa do recanto. Com salário, carteira assinada, tudo certinho. Minhas mãos tremeram ligeiramente. A senhora está falando sério? Completamente. A senhora pode continuar morando aqui. Afinal, já pagamos pelo ano todo e não vou devolver o dinheiro aos seus filhos. Ela disse com um meio sorriso. Mas durante o dia, quero que trabalhe comigo para salvar esta instituição. Porque, para ser honesta, Dona Beatriz, sem ajuda profissional, o recanto pode fechar em menos de um ano. Olhei para aquela mulher que estava me oferecendo não apenas um trabalho, mas um propósito. Pela primeira vez, desde que meus filhos me internaram ali, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Quando posso começar? Perguntei. E vi o alívio inundar o rosto de Doutora Carmen. Que tal amanhã? Saí daquele escritório com passos leves. Meus filhos tinham me colocado ali para me esquecerem, para me guardarem num lugar onde eu não atrapalhasse suas vidas. Mas o que eles não sabiam era que, ao me trazerem para o recanto Vale Sereno, tinham inadvertidamente me dado a oportunidade de renascer. Meu primeiro dia oficial como coordenadora de gestão administrativa do recanto Vale Sereno começou de uma forma que eu nunca imaginei aos 68 anos. Com uma mesa própria, um computador reformado que Doutora Carmen conseguiu de doação e uma pilha de trabalho que faria qualquer pessoa mais jovem desistir antes de começar. Mas eu não era qualquer pessoa. Era Beatriz. E finalmente tinha um propósito novamente. A primeira tarefa foi criar um sistema de controle financeiro do zero. Passei a primeira semana desenvolvendo planilhas detalhadas no computador. Algo que aprendi a fazer nos meus últimos anos como contadora e que agora se mostrava essencial. Categorizei todas as despesas: alimentação, medicamentos, produtos de limpeza, manutenção, salários da equipe, contas de água, luz e gás. O que descobri foi alarmante. O recanto estava gastando quase 40% a mais do que deveria em itens básicos, simplesmente porque não havia controle de compras nem comparação de preços entre fornecedores. Doutora, chamei Doutora Carmen numa manhã, mostrando minha planilha. Estamos pagando R$ 12 por quilo de arroz, quando o mercado a 2 quadras vende a R$ 8. E isso é só um exemplo. Ela colocou a mão na testa, claramente frustrada consigo mesma. Eu simplesmente aceitava as entregas sem questionar os preços. Havia tantas outras coisas para resolver. Não se culpe. Agora vamos consertar. Peguei a lista de fornecedores e comecei a fazer ligações. Minha experiência negociando com fornecedores para as pequenas empresas que eu atendia voltou como se nunca tivesse parado. Era firme, mas educada.
clara sobre o que precisávamos e quanto estávamos dispostos a pagar. Senhor Antônio, disse ao dono da empresa que fornecia produtos de limpeza. Estamos pagando seus preços há 2 anos sem questionar, mas acabei de receber 3 orçamentos de concorrentes que são 20% mais baratos. Ou o senhor iguala esses preços, ou vamos mudar de fornecedor. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, Dona Beatriz, vamos conversar sobre isso. Tenho certeza que podemos chegar a um acordo. Em 2 semanas, consegui reduzir os custos com fornecedores em 35%. Doutora Carmen quase chorou quando viu os números. Beatriz, você acabou de economizar o suficiente para contratarmos mais uma enfermeira. Estamos com a equipe sobrecarregada há meses. Mas não parei por aí. Descobri que os medicamentos que comprávamos de uma farmácia local custavam o dobro do que poderíamos pagar se fizéssemos pedidos diretos a distribuidoras. Organizei todo o sistema de compra de medicamentos, criando um controle rigoroso de estoque para evitar desperdício. Também identifiquei que estávamos pagando por serviços de manutenção que não eram necessários. Uma empresa cobrava mensalidades para a manutenção preventiva de equipamentos, que, quando investiguei, descobri que nunca eram realmente vistoriados. Essa empresa está nos enganando há quanto tempo? Perguntei à doutora Carmen, mostrando os contratos. 2 anos, ela admitiu envergonhada. Cancelei o contrato imediatamente e encontrei um técnico autônomo que cobrava apenas pelas visitas quando necessário, economia de R$ 1.200 por mês. Os resultados começaram a aparecer rapidamente. No final do primeiro mês, o recanto tinha economizado mais de R$ 5.000. No segundo mês, 7.000. Com esse dinheiro, doutora Carmen pode contratar a enfermeira adicional e melhorar a qualidade da alimentação dos residentes. Beatriz, você está literalmente salvando esta instituição, ela me disse numa tarde, com lágrimas nos olhos. Mas o que mais me realizava não eram apenas os números. Era ver as mudanças práticas no dia a dia dos residentes. Com mais recursos disponíveis, pudemos comprar cadeiras de rodas novas para substituir as velhas e enferrujadas. Melhoramos o cardápio, incluindo mais frutas frescas e proteínas de qualidade. Contratamos um fisioterapeuta para mais dias na semana. Dona Josefa, que tinha dificuldade para caminhar, agora fazia fisioterapia 3 vezes por semana em vez de uma. Sr. Carlos conseguiu uma nova cadeira de rodas que não travava a cada 2 metros. Até Dona Marlene, que chorava todas as noites, parecia um pouco mais animada com as melhorias na comida e nas atividades. Os outros residentes começaram a me ver de forma diferente. Não era mais apenas a nova moradora do 207. Era Dona Beatriz, que está melhorando o recanto. Alguns vinham me agradecer pessoalmente. Minha filha, há 3 meses eu não comia uma fruta decente. Dona Irene me disse, segurando minha mão com gratidão. Ontem teve mamão papaya no café da manhã. Você não imagina como isso me fez feliz. Augusto, meu amigo, me parabenizava constantemente. Beatriz, você chegou aqui e revolucionou este lugar. Quem diria que uma residente se tornaria a salvadora do recanto? À noite, quando voltava para o meu quarto e me deitava na cama, eu sentia algo que não sentia há anos. Satisfação profunda. Não era apenas o trabalho em si, mas saber que minha experiência, minha inteligência e minhas habilidades ainda tinham valor, que aos 68 anos eu ainda podia fazer diferença no mundo. Meus filhos tinham me colocado ali para me esquecer, pensando que eu definharia como tantos outros idosos abandonados. Mas o que eles não sabiam era que, paradoxalmente, ao me internarem no recanto, tinham me dado a oportunidade de florescer novamente. E eu estava apenas começando. 6 meses depois de começar meu trabalho no Recanto Vale Sereno, recebi uma ligação que mudaria ainda mais minha trajetória. Era uma terça-feira pela manhã, e eu estava no meu escritório. Sim, agora tinha um escritório próprio, pequeno, mas funcional, quando o telefone tocou. Dona Beatriz? Aqui é Patrícia Mendes, diretora do Lar São Francisco. A doutora Carmen me passou seu contato. Estou com alguns problemas administrativos sérios aqui e ela disse que a senhora poderia me ajudar. Olhei para a doutora Carmen, que estava do outro lado da sala, e sorria discretamente. Ela tinha me avisado que outras instituições poderiam entrar em contato, mas eu não esperava que fosse tão rápido. Claro, Patrícia.
Podemos marcar uma conversa. Qual é a situação? Nos dias seguintes, visitei 3 lares de idosos diferentes na região. Todos enfrentavam os mesmos problemas que o recanto tinha antes: desorganização administrativa, fornecedores caros, falta de controle financeiro, desperdício de recursos. Era como olhar para versões diferentes da mesma história de negligência administrativa. No Lar São Francisco, descobri que estavam pagando o dobro do necessário em produtos de limpeza porque o gerente recebia propina do fornecedor. No Lar Bom Jesus, identifiquei que metade dos medicamentos comprados estava vencendo no estoque por falta de controle. No Residencial Esperança, encontrei fraudes nos pedidos de manutenção, serviços que eram cobrados, mas nunca realizados. Dona Beatriz, Patrícia me disse ao final da minha análise, a senhora acabou de identificar em 3 dias problemas que eu suspeitava há meses, mas não conseguia provar. Quanto a senhora cobra por uma consultoria completa? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava fazendo aquilo porque gostava, porque me sentia útil. Mas cobrar por isso? Transformar minha experiência em renda real? Eu ainda não estabeleci valores oficiais, admiti. Então deixa eu ser a primeira a fazer uma proposta. Quero contratá-la como consultora do Lar São Francisco, 2 vezes por semana, 4 horas por dia, para reorganizar nosso sistema administrativo completamente. Voltei ao recanto naquela tarde com a cabeça girando. Conversei com a doutora Carmen sobre a proposta. Beatriz, você merece isso, ela disse enfaticamente. Seu trabalho aqui não apenas salvou o recanto, mas nos colocou numa situação financeira saudável pela primeira vez em anos. Se outras instituições querem sua ajuda, você deve aceitar. Mas e o trabalho aqui? Aqui está funcionando perfeitamente. Você criou sistemas que praticamente se mantêm sozinhos. Claro que ainda precisamos de você, mas não em tempo integral. Você pode perfeitamente dividir seu tempo. Foi assim que minha vida tomou um rumo completamente inesperado. Aos 68 anos, tornei-me consultora administrativa especializada em lares de idosos. Uma especialização que nem sabia que existia, até me tornar em uma residente. Aceitei a proposta do Lar São Francisco, e nos meses seguintes, mais 2 instituições me contrataram. Minha rotina se transformou completamente. 2 manhãs por semana eu trabalhava no recanto, 3 tardes em outras instituições, e o tempo restante eu dedicava ao grupo de leitura e aos amigos que havia feito. O dinheiro que comecei a ganhar era substancial, muito mais do que minha aposentadoria. Pela primeira vez em décadas, tinha independência financeira real. Abri uma conta bancária separada, comprei um notebook novo para trabalhar e até renovei meu guarda-roupa com roupas mais apropriadas para reuniões profissionais. Olha só você, toda elegante, Augusto brincou numa tarde, me vendo sair para uma reunião no Lar Bom Jesus. De residente abandonada a executiva de sucesso. É inspirador, Beatriz. Mas o que mais me realizava não era o dinheiro ou o reconhecimento. Era a sensação de que minha mente, minha experiência e minha capacidade importavam. Aos 68 anos, quando meus próprios filhos acharam que eu deveria ser guardada, eu estava tendo o período mais produtivo e significativo da minha vida em décadas. Durante uma reunião mensal de diretores de lares de idosos da região, fui convidada a fazer uma apresentação sobre gestão administrativa eficiente. Fiquei nervosa. Fazia anos que não falava para um público, mas aceitei o desafio. O maior problema que identifiquei em quase todas as instituições. Comecei minha apresentação para uma sala com 20 profissionais. Não é falta de recursos, mas falta de controle sobre os recursos existentes. Pequenas mudanças administrativas podem economizar milhares de reais por mês. Dinheiro que pode ser revertido em melhor qualidade de vida para os residentes. A apresentação foi um sucesso. Recebi 3 novos convites para consultorias ao final. Doutora Carmen, que estava na plateia, me abraçou com orgulho. Beatriz, você está brilhando. Seus filhos têm noção do que fizeram? Eles acharam que estavam te descartando, mas na verdade te libertaram para ser quem você sempre foi. Suas palavras ficaram ecoando em minha mente. Fernando e André não tinham ligado uma única vez nos últimos 6 meses. Não sabiam que sua mãe, incapaz,
Estava gerenciando orçamentos de múltiplas instituições, economizando milhares de reais e sendo reconhecida como referência na área. E sabe de uma coisa? Estava tudo bem. Eu não precisava mais da validação deles. Tinha encontrado meu próprio valor, meu próprio propósito, minha própria voz. 3 anos. 1095 dias se passaram desde aquela manhã de segunda-feira, quando Fernando e André me deixaram no recanto Vale Sereno e foram embora sem olhar para trás. E sabe quantas vezes eles me visitaram nesse período? 2. Quantas ligações? Talvez 10, sempre breves e cheias de desculpas sobre trabalho, compromissos, viagens. No começo, eu esperava. Olhava pela janela aos finais de semana, imaginando que talvez aparecessem. Mantinha meu celular sempre carregado, achando que ligariam. Mas aos poucos parei de esperar. Não porque tinha desistido deles, mas porque tinha encontrado algo mais importante: eu mesma. A primeira visita aconteceu 3 meses após minha internação. Fernando apareceu sozinho numa tarde de sábado. Ficou meia hora, perguntou se eu estava me adaptando bem, evitou meu olhar e foi embora dizendo que tinha um compromisso inadiável. Não mencionei que tinha começado a trabalhar como consultora. Ele não perguntou. A segunda visita foi quase 1 ano depois. André trouxe a esposa e os filhos, meus netos, que eu mal conhecia. Ficaram 40 minutos, as crianças inquietas e claramente desconfortáveis naquele ambiente. André perguntou superficialmente sobre minha saúde, elogiou o lugar dizendo que parecia bem cuidado, e foram embora. Novamente, não contei sobre minha transformação profissional. Ele também não demonstrou interesse real em saber como eu estava de verdade. Depois disso, silêncio quase total. As ligações esporádicas seguiam um roteiro previsível. Oi, mãe, tudo bem? Está se alimentando direito? Ótimo. Desculpa não poder ir te visitar, mas o trabalho está uma loucura. A gente se fala em breve. E desligavam, aliviados por terem cumprido seu dever filial mensal. Mas enquanto eles seguiam suas vidas me esquecendo, eu estava construindo algo extraordinário. Nos 3 anos que se passaram, tornei-me referência em gestão administrativa de lares de idosos na região. Minha carteira de clientes cresceu para 8 instituições. Desenvolvi um sistema de gestão que estava sendo implementado em lares por todo o estado. Fui convidada para palestrar em 2 congressos nacionais sobre administração de instituições de longa permanência. Meu salário como consultora era 3 vezes maior que minha aposentadoria. Tinha economias saudáveis no banco, investimentos que aprendi a fazer com a ajuda de um consultor financeiro e total independência financeira. Comprei até um tablet novo para trabalhar com mais eficiência. No recanto, eu não era mais apenas uma residente. Era parte fundamental da equipe. Doutora Carmen me considerava seu braço direito. Os funcionários me respeitavam e consultavam sobre decisões importantes. Os residentes me viam como alguém que realmente se importava com o bem-estar deles. Dona Beatriz, Dona Irene me disse certa vez, segurando minha mão com carinho, a senhora é a prova de que a vida não acaba quando nossos filhos nos esquecem. A senhora floresceu aqui de um jeito que inspira todos nós. Augusto, que se tornou meu melhor amigo, sempre brincava. Beatriz, você chegou aqui como residente e virou a CEO do lugar. Se seus filhos soubessem, mas eles não sabiam. E, sinceramente, eu não sentia mais necessidade de provar nada para eles. As feridas do abandono ainda existiam, mas tinham cicatrizado de uma forma diferente. Não era perdão nem esquecimento. Era aceitação. Eles tinham feito uma escolha, e eu tinha feito a minha. Construí relacionamentos significativos que meus filhos nunca se deram ao trabalho de formar comigo. Tinha jantares semanais com Augusto, onde conversávamos sobre livros, política, vida. Tinha o grupo de leitura que agora contava com 15 participantes regulares. Tinha reuniões profissionais onde minha opinião era valorizada e respeitada. Celebrei meus 70 anos no recanto, rodeada por pessoas que genuinamente se importavam comigo. Doutora Carmen organizou uma festa surpresa, com bolo, decoração e discursos emocionados sobre como eu tinha transformado não apenas o recanto,
mas várias instituições na região. Chorei de felicidade, não pelas palavras bonitas, mas por sentir que pertencia àquele lugar, aquelas pessoas. Fernando e André não compareceram. Mandaram uma mensagem no WhatsApp. Parabéns, mãe. Desculpa não poder ir, mas mandamos um abraço. Cuide-se. Nenhum presente. Nenhuma ligação. Apenas uma mensagem genérica que provavelmente mandaram durante o intervalo do almoço. Mas sabe o que foi mais libertador? Perceber que não me machucou como teria machucado 3 anos antes. Eu tinha encontrado meu valor em outros lugares, em outras pessoas, em mim mesma. À noite, deitada na minha cama, a mesma cama onde dormi minha primeira noite assustada e perdida, refleti sobre a jornada surreal que tinha vivido. Meus filhos tinham me internado achando que estavam me descartando, me guardando num lugar onde eu não atrapalharia suas vidas perfeitas. O que eles não sabiam era que, paradoxalmente, tinham me libertado, me dado a oportunidade de renascer profissionalmente, de descobrir que aos 70 anos eu ainda tinha tanto a oferecer ao mundo. Que minha mente, minha experiência e minha capacidade não tinham prazo de validade. 3 anos de silêncio deles. 3 anos de crescimento meu. E eu estava apenas começando a próxima fase da minha vida. Era uma quinta-feira típica no Recanto Vale Sereno. Eu estava no meu escritório revisando a proposta de consultoria para um novo lar de idosos em outra cidade, quando a recepcionista, Carla, bateu na porta com uma expressão estranha no rosto. Dona Beatriz, tem 2 pessoas na recepção querendo ver a senhora. Dizem que são seus filhos. Senti meu coração dar um pequeno salto. Fernando e André? Depois de quase 1 ano sem aparecer? Diga que estou em reunião e que eles podem aguardar na sala de espera, respondi, precisando de alguns minutos para processar a situação e me preparar emocionalmente. Olhei para minha mesa cheia de planilhas, relatórios e contratos. Olhei para meu reflexo na tela escura do computador. Cabelo arrumado num corte moderno, blusa social azul marinho que comprei especialmente para reuniões, óculos novos que me davam um ar profissional. Eu não era mais aquela mulher resignada que eles deixaram ali 3 anos atrás. Respirei fundo, terminei de salvar os documentos que estava trabalhando e peguei minha agenda executiva, um presente que recebi dos diretores dos lares que eu atendia. Estava na hora de enfrentar meus filhos. Quando cheguei na recepção, a cena que encontrei foi quase cômica. Fernando e André estavam sentados nas poltronas da sala de espera, claramente desconfortáveis. Vestiam ternos caros, como sempre, mas algo na postura deles indicava nervosismo. O que era ainda mais interessante era a forma como Carla, a recepcionista, os estava tratando, com educação formal, mas sem a deferência que normalmente demonstrava para visitantes importantes. Ela sabia quem eles eram. Sabia que praticamente me abandonaram ali, e claramente não estava impressionada. Mãe! Fernando se levantou ao me ver, e vi o choque passar pelo rosto dele. Seus olhos me varreram da cabeça aos pés, registrando a transformação. A senhora está diferente. Fernando, André, cumprimentei com voz calma e profissional. Que surpresa! Não avisaram que viriam. André também havia se levantado e estava me olhando como se estivesse vendo uma aparição. É, mãe. Foi meio de última hora. A gente estava passando pela região e decidimos fazer uma visita. Mentira. Eu sabia que era mentira. Eles não passavam pela região. O recanto ficava a 40 minutos da cidade onde moravam. Tinham vindo propositalmente, mas por quê? Depois de 3 anos? Que gentileza, disse, mantendo meu tom neutro. Posso oferecer um café? Tenho 15 minutos antes da minha próxima reunião. Reunião? Fernando repetiu confuso. A senhora tem reuniões? Várias, respondi simplesmente. Sou consultora administrativa. Atendo 8 instituições atualmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi Fernando e André trocarem olhares de pura incredulidade. Consultora? André murmurou. Mãe, do que a senhora está falando? Antes que eu pudesse responder, doutora Carmen apareceu no corredor, toda elegante com seu jaleco branco e uma pasta de documentos nas mãos. Quando me viu com meus filhos, seu rosto assumiu uma expressão profissional mais fria. Beatriz, desculpe interromper.
Mas o pessoal do Lar Bom Jesus está na linha. É sobre a proposta que você enviou ontem. Eles querem fechar o contrato. Pode transferir para o meu escritório? Atendo em 5 minutos. Respondi naturalmente. Doutora Carmen assentiu, e antes de sair, olhou para Fernando e André com um sorriso cortês, mas calculado. Vocês devem ser os filhos da Beatriz. Ela mencionou vocês algumas vezes. É um prazer finalmente conhecê-los. O tom dela deixava claro que não era exatamente um prazer, mas sim uma curiosidade mórbida de conhecer os homens que tinham cometido o erro monumental de subestimar a própria mãe. Quando ficamos sozinhos novamente, levei meus filhos para uma pequena sala de visitas. Sentei na cadeira principal, cruzei as mãos sobre a mesa com postura confiante. Algo que aprendi em minhas reuniões profissionais. Então, comecei, quebrando o silêncio constrangedor. A que devo a honra desta visita depois de tanto tempo? Fernando limpou a garganta, claramente tentando processar o que estava vendo. A mãe que ele tinha descartado ali estava sentada à sua frente não como uma vítima resignada, mas como uma profissional bem-sucedida e confiante. Mãe, queríamos ver como a senhora está. E, bem, tem algumas coisas que a gente precisa conversar sobre a casa. A senhora lembra da casa? Ah, então era isso. Não era preocupação genuína. Era sobre dinheiro, sobre bens. Provavelmente queriam vender a casa e precisavam que eu assinasse alguma documentação. Que tipo de conversa? Perguntei, mantendo minha voz firme. A gente estava pensando em vender a casa. André disse rapidamente. Está vazia há 3 anos. A gente está pagando IPTU, manutenção. Não faz sentido manter. Olhei para meus 2 filhos. 3 anos sem visitarem direito, sem se importarem com meu bem-estar. E agora apareciam querendo que eu facilitasse a venda da casa que tinha sido meu lar por décadas. Entendo, disse simplesmente. E vocês vieram aqui depois de 3 anos de abandono para me pedir que assine papéis para vocês poderem vender minha casa? A palavra abandono ficou pendurada no ar como uma acusação que eles não podiam refutar. Não é abandono, mãe. Fernando tentou se defender, mas sua voz soava fraca. A gente apenas achamos que a senhora estaria melhor cuidada aqui. Melhor cuidada, repeti, quase rindo da ironia. Vocês me colocaram aqui para me esquecer. Mas sabem o que aconteceu? Eu me encontrei. A expressão nos rostos de Fernando e André era uma mistura de confusão e desconforto. Eles tinham vindo esperando encontrar uma mãe conformada, provavelmente envelhecida e grata por qualquer atenção que quisessem dar. Em vez disso, estavam sentados diante de uma mulher transformada, que os olhava não com ressentimento, mas com uma confiança tranquila que os desestabilizava completamente. Mãe, a gente não entende, André disse, ainda processando. A senhora disse que é consultora? Consultora de quê, exatamente? Gestão administrativa de lares de idosos. Expliquei pacientemente, como se estivesse falando com crianças. Quando vocês me deixaram aqui, descobri que esta instituição estava à beira da falência por má gestão. Usei minha experiência como contadora e professora para reorganizar todo o sistema financeiro. Economizei milhares de reais por mês, renegociei contratos, eliminei desperdícios. Mas, mãe, a senhora nunca mencionou... Fernando começou. Vocês nunca perguntaram. Cortei, minha voz ainda calma, mas firme. Nas poucas vezes que ligaram, sempre foram conversas de 2 minutos. Está bem? Está se alimentando? Ótimo. Tchau. Não havia espaço para eu contar que estava reconstruindo minha vida. Nesse momento, houve uma batida na porta. Era Patrícia Mendes, diretora do Lar São Francisco, uma das minhas clientes mais antigas. Beatriz, desculpe interromper. Eu sei que você tem reunião marcada comigo em 40 minutos, mas estou adiantada. Posso esperar no seu escritório? Claro, Patrícia. Use à vontade. Já terminamos aqui, respondi. Quando ela saiu, vi que meus filhos estavam cada vez mais chocados. A realidade estava começando a se formar em suas mentes. A mãe que eles acharam que estavam cuidando ao internar num lar de idosos era, na verdade, alguém que estava gerenciando múltiplas instituições. Mãe, Fernando disse,
sua voz agora menos confiante. Por que a senhora nunca nos contou sobre isso? Por que eu contaria? Perguntei genuinamente. Vocês me trouxeram aqui porque acharam que eu era incapaz de cuidar de mim mesma. Que eu precisava ser guardada num lugar onde não atrapalhasse. Por que eu buscaria a aprovação de vocês para reconstruir minha vida? A porta se abriu novamente, e desta vez era a doutora Carmen acompanhada de um homem de terno que eu reconheci como o Dr. Henrique, presidente da Associação Regional de Instituições de Longa Permanência. Beatriz, o doutor. Henrique veio confirmar sua participação no Congresso Nacional em São Paulo. Você vai palestrar sobre gestão financeira eficiente para um público de mais de 200 profissionais. Levantei e cumprimentei Dr. Henrique profissionalmente. Claro, doutor. Já tenho a apresentação praticamente pronta. Será uma honra participar. Excelente. Sua abordagem tem revolucionado a forma como administramos essas instituições. Você literalmente salvou 3 lares da falência no último ano. Quando eles saíram, o silêncio na sala era absoluto. Fernando e André me olhavam como se estivessem vendo uma estranha. A senhora vai palestrar num congresso nacional? André finalmente conseguiu dizer. Em 3 semanas, confirmei. É o segundo este ano. No primeiro, apresentei um estudo de caso sobre como reduzir custos operacionais em 40%, sem comprometer a qualidade do atendimento. Fernando passou a mão pelo rosto, claramente tentando processar tudo. Mãe, Nós não sabíamos. A gente achava que a senhora estava aqui apenas vivendo. E eu estou vivendo, respondi. Mas não da forma que vocês imaginaram. Não estou definhando num quarto esperando visitas que nunca vêm. Estou trabalhando, contribuindo, fazendo diferença na vida de centenas de idosos que, assim como eu, foram colocados aqui por famílias que os consideraram descartáveis. Mãe, a gente nunca quis que a senhora se sentisse descartável. André tentou se defender, mas sua voz soava fraca. Mas foi exatamente assim que vocês me trataram. Disse, e pela primeira vez, deixei um pouco da mágoa transpassar minha voz controlada. 2 visitas em 3 anos, ligações esporádicas e apressadas. E agora aparecem querendo que eu assine papéis para vender em minha casa. Vocês realmente acham que isso demonstra cuidado? Fernando abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O que poderia dizer? A verdade era inegável e estava ali, exposta na mesa entre nós. Quanto a senhora ganha com essas consultorias? Fernando perguntou de repente. E percebi que seu cérebro de executivo estava tentando quantificar meu sucesso em termos monetários. 3 vezes mais que minha aposentadoria, respondi. Tenho economias saudáveis, investimentos, total independência financeira. Não preciso do dinheiro da venda da casa, se é isso que estão pensando. A revelação deixou os 2 ainda mais desconcertados. Eles tinham vindo achando que eu seria dependente, grata por qualquer migalha de atenção. Em vez disso, descobriram que eu não apenas não precisava deles, como estava prosperando na ausência deles. Mãe, a gente... Cometemos um erro, André disse finalmente, e vi lágrimas começando a se formar em seus olhos. A gente subestimou a senhora completamente. Olhei para meus 2 filhos e senti uma mistura complexa de emoções. Parte de mim queria gritar, expor toda a dor que senti nos primeiros meses. Mas outra parte, a parte mais forte, a que eu tinha construído nos últimos 3 anos, sabia que minha paz não dependia mais deles. Sim, cometeram, concordei simplesmente. O silêncio pesado na sala de visitas foi quebrado pelo som do meu celular tocando. Olhei rapidamente. Era Patrícia lembrando da reunião. Silenciei o telefone e voltei minha atenção para meus filhos, que me observavam com expressões que oscilavam entre vergonha e admiração desconcertada. Vocês querem saber a verdade? Comecei, decidindo que era hora de falar tudo o que precisava ser dito. Nos primeiros meses aqui, eu sofri. Chorei sozinha no meu quarto, me perguntando o que tinha feito de errado para merecer ser descartada pelos próprios filhos. Me sentia invisível, inútil. Um peso que vocês finalmente conseguiram remover das suas vidas perfeitas. Vi André engolir seco.
as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto dele. Fernando mantinha os olhos fixos na mesa, incapaz de me encarar. Mas sabe o que me salvou? Continuei, minha voz ganhando força. Foi perceber que meu valor não dependia da validação de vocês. Que aos 68 anos, agora 71, eu ainda tinha tanto a oferecer. Minha mente estava afiada, minha experiência valia ouro, e minha capacidade de trabalhar era real. Mãe, a gente foi egoísta, Fernando disse finalmente, levantando os olhos para me encarar. Havia lágrimas também no rosto dele. A gente estava tão ocupado com nossas próprias vidas que simplesmente nos livramos da senhora. E pior, fizemos isso nos convencendo de que era pelo seu bem. Foi pelo bem de vocês. Corrigi gentilmente, mas firmemente. Não havia nada de errado comigo. Eu morava sozinha, cuidava de mim mesma, pagava minhas contas. Vocês me internaram porque era mais conveniente do que ter que se preocupar, do que incluir uma mãe que envelhecia em suas rotinas ocupadas. André se levantou e veio até mim, ajoelhando-se ao lado da minha cadeira. Mãe, me desculpa. Me desculpa por ter sido tão cego, tão cruel. A senhora não merecia isso. Coloquei minha mão no rosto dele, sentindo as lágrimas molharem minha palma. Parte de mim, a parte que ainda era mãe, queria simplesmente abraçá-lo e dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a se respeitar nos últimos 3 anos, sabia que perdão não significava esquecer ou permitir que o padrão se repetisse. Eu aceito suas desculpas, disse calmamente. De vocês dois. Mas preciso que entendam algo muito importante. Eu não preciso mais de vocês, da forma que vocês acham que preciso. Fernando também se aproximou. Mãe, a gente quer consertar isso. A gente pode te tirar daqui. Você pode voltar para casa. Não. Interrompi com firmeza. Vocês não entenderam. Eu não quero sair daqui. Este é meu lar agora. Não porque vocês me colocaram aqui, mas porque eu escolhi que fosse. Tenho meu trabalho, meus amigos, minha rotina, meu propósito. Tenho Augusto, que é um amigo mais presente do que vocês foram em 3 anos. Tenho doutora Carmen, que me valoriza profissionalmente. Tenho os residentes que me respeitam e agradecem pelo que faço. Mas mãe... André tentou argumentar. Não há mas, André. Vocês perderam o direito de decidir o que é melhor para mim quando me abandonaram aqui sem olhar para trás. Agora eu decido o que é melhor para mim. E o que é melhor para mim é continuar exatamente onde estou. Levantei-me, indicando que a conversa estava chegando ao fim. Tinha uma reunião em 15 minutos, e não ia deixar que o drama familiar interferisse em meus compromissos profissionais. Sobre a casa. Continuei, pegando minha agenda. Podem vender. Assinarei os papéis necessários. Não preciso daquele lugar mais. Construí um novo lar aqui. E quanto a nós? Fernando perguntou, sua voz quebrando. Ainda há espaço para a gente na sua vida? Parei e os encarei. 2 homens adultos, bem-sucedidos em suas carreiras, mas completamente perdidos quando se tratava de relacionamentos verdadeiros. Eram meus filhos, e parte de mim sempre os amaria. Mas o amor não significava aceitar qualquer tratamento. Há espaço, disse finalmente, mas com condições. Se vocês querem fazer parte da minha vida, será nos meus termos. Não apareçam aqui uma vez por ano e achem que cumpriram sua obrigação. Não liguem 2 vezes no ano só para limpar a consciência. Se querem um relacionamento real, então construam um relacionamento real, com presença, com interesse genuíno, com respeito. A gente promete, André disse rapidamente. Não me prometam, respondi. Me mostrem. Ações valem mais que palavras, e vocês têm 3 anos de ausência para compensar. Caminhei até a porta e a abri, indicando que era hora deles irem. Fernando e André se levantaram, ambos parecendo meninos sendo repreendidos pela mãe, o que essencialmente era o que estava acontecendo. Mãe, Fernando disse na porta, a gente está muito orgulhoso da senhora, do que construiu aqui, e estamos envergonhados de não ter visto seu valor antes. Então aprendam com isso, disse. E nunca mais subestimem alguém só porque envelheceu.
Idade não define capacidade. Quando eles saíram, voltei para o meu escritório onde Patrícia me esperava. Sentei na minha cadeira, peguei minha pasta com os relatórios e voltei ao trabalho. Havia propostas para revisar, contratos para negociar, vidas para impactar positivamente. Meus filhos tinham me colocado no recanto Vale Sereno, achando que estavam me descartando. Mas o universo tem senso de humor. Ao tentarem me guardar onde eu não atrapalhasse, inadvertidamente me deram o maior presente, a oportunidade de descobrir que meu valor nunca dependeu deles, que minha capacidade não tinha prazo de validade e que aos 71 anos eu estava apenas começando o capítulo mais significativo da minha vida.